Olá, sejam bem-vindos ao canal Jesus é o Caminho. Aqui nesse canal nós temos o intuito de fazer com que você se aproxime e se interesse cada vez mais pelo estudo da Palavra de Deus, da Bíblia. Eu reitero que é importante que você tenha o seu próprio plano de estudo bíblico, é importante que você leia a Bíblia todos os dias. Essa constância é fundamental para você se aprofundar e se aproximar cada vez mais de Deus, para você se aprofundar na palavra de Deus, na palavra que Ele deixou para nós. E no estudo de hoje eu começo com uma pergunta: qual é a moeda de prata que te compra? É forte essa pergunta, não é mesmo? Mas vamos refletir sobre o que isso significa. Qual é o significado dessa pergunta? Quando nós olhamos a história de vários personagens bíblicos, nós vemos que a Bíblia ela mostra erros cometidos por esses personagens. Mas o intuito da palavra de Deus não é julgar esses personagens, e sim nos mostrar qual é o erro, o que nós devemos aprender com isso e como nós devemos nos precaver de cometer tais erros e sair do caminho que Deus preparou para nós. Olha isso aqui, olhem essas histórias. Davi, o grande rei Davi, certo dia ele não foi para a guerra. Numa época que todos os reis iam, ele estava confortável e decidiu não ir e mandar o seu capitão, toda a sua guarda, todo o seu exército, e ele não foi. O que aconteceu? Certo dia, ele viu a esposa do seu capitão e teve uma relação com ela, com Betseba. Ou seja, ele adulterou. E para piorar a situação, ele ainda depois mandou esse seu capitão da guarda, à frente do exército para ser morto, para que ele pudesse ficar com Betseba. Olha o pecado que Davi cometeu. Isso está em 2 Samuel, nos capítulos 11 e 12. Pedro, o grande Pedro, o líder da igreja cristã, considerado o líder da igreja cristã, ele negou Cristo por 3 vezes. Está lá em Mateus capítulo 26, versículos 69 a 75. Jesus alertou a Pedro que ele ia negar. E Pedro disse, eu jamais iria negar. Mas quando nós lemos estes versículos, nós vemos Pedro negando Cristo por 3 vezes. E Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Por 30 moedas de prata, Judas entregou o Mestre Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso que é forte, né, essa pergunta que eu fiz. Qual é a moeda de prata que te compra? Então vamos lá. Vamos analisar essas histórias. E por que, em determinado ponto, apesar deles mostrarem, da Bíblia mostrar os erros, essas histórias se dividem em duas. Por que, por exemplo, Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus? Porque Pedro é conhecido como a pedra que iniciou a igreja de Jesus Cristo. E por outro lado, do lado contrário, porque Judas é conhecido como o traidor. O que diferencia essas histórias? Vamos lá, essa chave é importantíssima. Uma das principais marcas e uma das principais características do cristão verdadeiro, do verdadeiro seguidor de Cristo, é o arrependimento verdadeiro. E quando a Bíblia fala de arrependimento verdadeiro, ele é um arrependimento sincero, de um coração quebrantado, que se entrega a Deus, a Jesus Cristo, abrindo o seu coração, dizendo qual que foi o seu erro. Apesar de Deus, de Jesus Cristo, saber qual é o nosso erro, Ele espera que nós confessemos os nossos pecados. E mais do que isso, Ele espera que nós abramos mão de tudo, mas não abramos mão da presença de Deus. É isso que nós vemos Davi conversando com Deus. Isso está lá no Salmo 51, mais especificamente no versículo 11 do Salmo 51. Depois de
de Davi confessar o seu pecado ao sacerdote, a Deus, Davi diz: não me tire a sua presença. Ou seja, quando ele diz isso, ele abre mão de todo o resto. Poderia cair o seu reinado, poderia acontecer de tudo com ele, mas o que para ele importava é que a presença de Deus não saísse de perto dele, é que a presença de Deus não saísse dele. Isso era o que importava para ele. Então, a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina que o arrependimento verdadeiro é: nós não podemos ficar tristes e nós não podemos nos preocupar com a consequência daquele nosso erro, daquele nosso pecado. Nós temos que estar preocupados e clamar para que a presença de Deus não nos deixe. Isso é o que Deus espera de nós. Isso é um coração quebrantado. Tanto é que Davi sofreu as consequências. Apesar dele não perder o seu reinado, aquele filho que ele teve com Betseba, fruto desse relacionamento indevido, desse adultério, aquele filho morreu. Mas Deus enxergou em Davi um coração quebrantado, um coração arrependido e sincero, de tal forma que o outro filho que Davi teve com Betseba foi Salomão, que foi o sucessor de Davi. Coração quebrantado. Por isso que Davi é tido como o homem segundo o coração de Deus. Pedro, como nós vimos, ele negou Cristo por 3 vezes, mas ele se arrependeu verdadeiramente. E quando o próprio Jesus Cristo, ressurreto, depois de ter ressuscitado, perguntou para Pedro se ele o amava, Pedro dizia: sim, eu te amo, Jesus Cristo, eu amo. Mas Jesus perguntou 3 vezes. Isso mostra também uma consequência da traição ou de nós deixarmos um amigo de lado. Qual que é uma grande consequência disso, pensando na vida terrena, nos homens? É a desconfiança. E Pedro tinha que aceitar a desconfiança. Até o momento que, depois de Jesus perguntar por 3 vezes, Pedro simplesmente se entregou e disse: ó Senhor, tu o sabes, tu conheces todas as coisas. Ou seja, aí Pedro admite que é normal e é consequência dele ter negado Cristo por 3 vezes aquela desconfiança. Mas por outro lado, ele sabe que Cristo é Deus e por isso ele diz: tu o sabes, tu conheces todas as coisas. Então, a segunda característica de um arrependimento verdadeiro, além de se arrepender verdadeiramente, aceitar as consequências e, como Davi, clamar para que a presença de Deus não saia, é saber que o Senhor é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Então é por isso que nós precisamos nos abrir e confessar e falar todas as nossas falhas. Por outro lado, agora o que difere essas duas histórias de Judas? Judas, ele teve remorso, ele teve vergonha das consequências da traição dele. Ele viu que as pessoas o rejeitaram, ridicularizavam ele. E foi isso que o envergonhou. Ele não suportou a vergonha, o remorso e se matou. Essa é a grande diferença do arrependimento verdadeiro para o que é uma vergonha, um remorso, que foi o que Judas sentiu. Ele não teve um arrependimento verdadeiro. Então, pense nisso. Quando você errar, quando você pecar, faça um autoexame e confesse para Deus e procure se arrepender de verdade. Pode ter consequência, como teve para Davi, como teve para Pedro e como teve para outros ao longo da história bíblica. Então, se prepare e aceite as consequências. Mas, no seu coração, aquilo que não pode acontecer é que a presença de Deus se afaste de você. Então, confesse os seus pecados. É por isso que eu fiz aquela pergunta no início. Vamos fazer essa autorreflexão. Qual é a moeda de prata? Qual é aquilo pelo qual nós nos vendemos? Nos vendemos no sentido de que nós nos afastamos de Deus por conta de coisas da vida terrena. Qual é essa moeda de prata?
Quando nós fizermos essa autoanálise, nós vamos ver as áreas da nossa vida que precisam de restauração, que precisam de um arrependimento junto com Deus, que nós precisamos confessar para Deus, que nós precisamos orar para clamar pelo seu perdão. Deus perdoa, Deus com certeza nos perdoa, mas para isso nós precisamos ter um coração igual o coração de Davi, um coração quebrantado, querendo de verdade o perdão e não importando as consequências. Esse é o arrependimento verdadeiro. E nós precisamos orar para que o Espírito Santo de Deus coloque na nossa cabeça quais são essas áreas onde nós ainda temos pecados, onde nós ainda temos erros, onde nós não estamos no caminho do Senhor, para que Ele nos restaura e faça-nos arrepender verdadeiramente. A palavra de Deus nos mostra que o caminho do arrependimento verdadeiro é a vida, e é a vida plena, é a vida com a abundância, que é o contrário do remorso, que é a morte. Então, o remorso, a vergonha, o remorso por si só, sem o arrependimento verdadeiro, leva à morte. Mas o arrependimento verdadeiro conduz à vida eterna, à vida em abundância com Deus, com Cristo, nosso Salvador. E se esse vídeo te edificou, eu peço que você curta, compartilhe e se inscreva no canal.